Gente, o corpo de uma criança de 11 anos foi encontrado enterrado ontem nos fundos de uma casa da família em Rolândia. E o suspeito é o pai da menina, da Eduarda. Eu convidei a Adriana Alves da Silva Corrêa, que é psicóloga, para a gente entender um pouquinho o que se passa na cabeça de um ser humano para cometer uma atrocidade dessas, que hoje o que todo mundo está comentando em Londrina e região é sobre esse assunto, né, Adriana? Boa tarde, minha linda. Boa tarde. Um prazer te receber aqui, Obrigada, viu? é um prazer estar aqui. O que acontece? Me ajuda, Adriana, a entender isso. Então, Fernanda, existem várias variáveis, né? Esse crime chocou a todos mesmo, né? Com certeza. Tá todo mundo chocado, né? Mas dentro dessas variáveis tem que observar se o pai tem um histórico de violência, se o pai era agressivo, né? E também se o pai sofria de alguma depressão, que a gente não sabe, né? Que acomete, que tira, né, o ser humano do real dele, né? Mas uma depressão pode levar uma pessoa a fazer isso, Adriana? Ah, sim, Depende né? do estado, Sim, do estágio que está, tipo, não isso. tratado, uma depressão não tratada. É muito subjetivo, né? Aham. Por isso que nós atendemos, nós profissionais atendemos em clínicas, porque cada ser humano ele reage de uma forma até a certas circunstâncias, né? O que ele está passando. E por isso que nós atendemos na clínica, porque é subjetivo. Cada um reage ao estresse de uma forma, né? Entendi. Então, talvez a gente não está falando nada assim com certeza, tá, gente? Sim. Mas talvez ele poderia estar num estágio avançadíssimo de depressão. Isso, Um sim. cara novo, 30 anos Isso. ele tem. O pai da Eduarda, que ele é vendedor, o nome dele é Ricardo. Olha aí a Eduarda, de 11 aninhos, gente. Ela desapareceu na quarta-feira, dia 24. A mãe dela mora em São Paulo. Ela tem outros 3 filhos, a mãe. E a avó, que é a avó Tereza, que é mãe do pai, também é suspeita de estar envolvida nesse crime, Adriana. De ter escondido o corpo e tudo mais. Isso choca demais. Chocou a todos. A minha pergunta é, se foi por conta de uma depressão em estágio muitíssimo avançado, tem tratamento uma coisa dessa, Adriana? Porque eu acho que a pessoa não vai tratar nunca. Não, porque como é que ela vai conseguir conviver com esse sentimento, sabendo que ela fez esse crime hediondo? Existem profissionais que conseguem, sim. Todo mundo num quadro de depressão, ela consegue com terapia, às vezes com medicação, mas a depressão, ela é um assunto muito, né, agora é uma doença do século, né, muito questionada, muito debatida, e a depressão, você não cura com chá. Com chazinho, você tem que tomar medicação, tem que procurar um profissional, né? Fazer a terapia. Às vezes né? uma equipe multidisciplinar, Isso, né? sim. Psiquiatra, psicólogos, enfim. Nesse caso específico desse pai, né, tem que analisar o que levou ele, quais foram as variáveis que levou ele a cometer esse crime, né? Porque até agora, eu não sei se a polícia questionou, se saiu na imprensa, o que levou ele a fazer, o que levou ele a assassinar a própria filha, né? Parece que ele já confessou que enterrou. Diz que ela se enforcou e ele enterrou. Mas daí a menina foi encontrada enterrada com um saco plástico na cabeça, com as mãos e os pés amarrados. Então a gente fica aí nessa dúvida aí, querendo saber, querendo uma resposta para esse crime. Quais são as causas de uma depressão e de uma depressão profunda que pode ser o que tem acontecido com esse homem? Olha, a depressão, ela nem sempre tem uma causa, né? Ela nem sempre tem uma causa específica. Ela acomete pessoas de todas as idades, né? Com ou sem histórico familiar, Adriana? Olha,
Estudos falam que ela é genética. Alguns estudos falam que ela é genética, que se Entendi, alguém da tem família histórico tem, familiar. tem histórico familiar. Mas também tem muitas pessoas que têm e não têm histórico familiar. Tem também, claro. Então, Uhum. é subjetivo, né? É Entendi. subjetivo. Nesse caso específico, né, os profissionais, a polícia vai conversar com ele, ver o que levou ele a fazer, o que está acontecendo, se esse pai já tem um histórico de agressividade, né? A gente não sabe, porque não sabe se ele é agressivo, se ele era agressivo com a mãe, se ele era agressivo com essa filha, né? Então, tem que analisar bastante. Você, na sua carreira profissional, Adriana, você já se deparou com algum caso assim, de algum crime hediondo por conta de uma depressão profunda? Olha, que eu saiba, não deparei, não. Não. Não, eu deparo com depressão, né? Quando ela está no estágio bem avançado, aí entra com a medicação, né? Com a terapia. E, sim, a pessoa sai desse quadro, sim. Sai. Há tratamento para depressão, né? Existe tratamento para depressão. Porque cada pessoa reage de uma forma a um estresse, né? As variáveis do dia a dia, cada pessoa ela reage de uma forma, né? Às vezes o que é tranquilo para uma pessoa Isso, é super estressante para outra isso pessoa. o que é verdade para um às vezes não é minha verdade, o que dói em mim às vezes não dói no outro, né? É bem subjetivo e fica todo mundo, né, questionando o que levou, né? Com O que levou certeza. a esse pai fazer isso, né? O que as variáveis que levou esse pai a assassinar a própria E filha, assim, né? a gente vê muitos casos assim, de padrasto, né, de fazer isso com a enteada. Enfim, mas pai, gente, pai é uma coisa que choca demais, demais. Choca, Um homem realmente. bonito, aparentemente, Jovem, bem né? vestido, Aham. jovem. Como é que comete uma coisa dessa? A gente não está aqui para julgar, né? Mas a gente está aqui para tentar entender o que pode ser e talvez confortar o nosso coração. Olha aí Isso. que rapaz Aham. bonito, gente. Não é? Isso Bem mesmo. vestido, bonito, ó, vendedor, acho que está com um crachá aí nessa foto, ó. Aí, mais despojadinho. E a gente fica se Enfim. questionando, né? O que foi, o que levou, né? Quais são as causas, se ele tem um histórico de agressividade, se ele sofre de um quadro de depressão, se ele faz uso de algum medicamento, né? Tudo isso tem que ser tudo isso analisado, tem que né, ser Adriana? analisado por um profissional. Por um profissional que a gente sabe como agir, como conduzir, né? Tem que ser por um profissional. Adriana, eu quero te agradecer por vir aqui falar de um assunto tão pesado, né, nessa segunda-feira. Te agradeço de coração, viu? Muito obrigada. Obrigada eu. Estou à Obrigada. disposição de todos que precisarem. Eu tenho minha página, Tá bom. né? Tenho meu e-mail, estou à disposição. Tá? Muito Todos. obrigada, viu? Tá bom. Obrigada.